Falar de continuidade no cinema é se atentar aos detalhes em conjunto com o roteiro, a fotografia e a direção de arte, incluindo a cenografia, objetos de cena e figurinos. E quem vai falar sobre continuidade é a Vanessa Gouveia, continuista, diretora e fundadora da produtora Concha Filmes. Ela é especialista em cinema pela Universidade de São Caetano do Sul e bacharela em audiovisual pela UEG. Vanessa já trabalhou como continuista em mais de 20 curtas, longas e séries produzidas em Goiás, além de também ter dirigido os filmes Viúva Negra e O Retorno da Vênus. Fiquem então com a aula de continuidade da oficina de cinema para adolescentes do Espaço Quino. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, eu sou a Vanessa Gouveia, bem-vinda à Oficina de Cinema para Jovens e Adolescentes do Espaço Quino. Hoje a gente vai falar sobre continuidade. Eu tenho certeza que você conhece continuidade no cinema pelos erros de continuidade, mas quer saber um pouquinho mais sobre continuidade no filme? Então vem comigo. Eu tenho certeza que você já viu na internet aqueles sites que colocam lista com inúmeros erros de continuidade que um filme tem. Mas você quer saber mesmo realmente o que é uma continuidade? Então vamos lá. A continuidade no filme é aquela atenção que a gente dá no filme para que a gente assista ele e mergulhe na história, na emoção dos personagens, se envolva com as paisagens, com a história que está sendo contada. E não preste muita atenção no que realmente está acontecendo ali nos bastidores, como um erro de câmera, um erro de atuação, uma mão que está de um lado com o celular e depois está de outro. Esses são os erros mais famosos de continuidade. A gente pode ver aqui no exemplo vários filmes famosos cheios de erros de continuidade. A gente tem uma cena aqui em Deadpool que a gente está dentro de um carro e tem uma florzinha ali num canto. E essa florzinha aparece e desaparece, isso no meio de uma cena que parece que foi gravada em sequência. Então esse é um grave erro de continuidade e um dos mais fáceis de acontecer. A gente também tem aqui um outro filme, Venom, que o personagem ele aparece segurando o celular com uma outra mão e num piscar de olhos ele já está segurando o celular com a outra mão. Esse também é um erro muito comum de continuidade e é muito fácil de acontecer. E quando a gente percebe esses erros, fica evidente que a continuidade do filme não foi lá assim tão legal, né? E para que isso não aconteça, a gente tem que ter num set de filmagem o continuista, que ele é o responsável pela continuidade do filme. Geralmente, esses erros de continuidade acontecem porque um filme ele não é gravado na sua sequência. Quando a gente recebe um roteiro, a gente tem ele do começo, meio e fim. Todo detalhado, cronologicamente certinho, mas no dia que a gente vai gravar, a gente pode começar com a cena final, a gente pode começar com uma cena do meio, e aí é preciso estar muito atento para o que está sendo gravado ali, porque depois aquele pedacinho a gente vai encaixar com outro pedaço do filme e assim sucessivamente. E aí é a hora que um erro pode acontecer. Então, se o personagem ele tá descabelado e na outra cena ele precisa estar um pouco mais arrumadinho, é preciso que o continuista dê atenção para esse detalhe, para que na hora da montagem a gente não tenha esses erros como a gente viu no filme do Deadpool, no filme do Venom. Porque são erros que na hora da produção ali a gente está muito envolvido nos bastidores, né? Muita correria. E nessa correria a gente acaba deixando passar um detalhe que vai ser um erro enorme na hora do filme e vai acabar tirando a atenção telespectador para a história que está ali do filme, não se concentrando mais na trama ali, nos personagens. E aí esse filme vai acabar indo para esses sites que tem essa lista enorme com erros de continuidade. Mas então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais a fundo o que esse continuista ele realmente faz para que esses erros não aconteçam. É importante lembrar que nem todo filme vai ser 100% sem erro de continuidade, porque várias vezes o diretor, na hora da montagem, ele pode fazer escolhas que podem também gerar um erro de continuidade, mas pode ser um excelente filme, ele pode ganhar um Oscar, por exemplo, e ter um errinho ou outro ali de continuidade. E às vezes são coisas que passam despercebidas pela visão de um telespectador normal, mas que o continuista ali no seu cargo, na hora do set, ele fica todo nervoso, atento, porque deixou aquilo ali passar. E existem filmes maravilhosos que têm erros de continuidade. Tem um recentemente na Netflix, se vocês quiserem dar uma olhadinha, em que existe um erro de continuidade, só que ele é tão despercebido que só quem é mesmo profissional da área vai notar. Na cena, um carro passa e no reflexo a gente consegue ver a equipe inteira. Isso é erro de continuidade? Olha, acaba sendo, porque
a equipe ela tem que estar posicionada ali quando a gente vai gravar, o continuista ele tem que ver que na cena não esteja nada fora do controle do filme. Então, assim, se tiver um copo descartável no meio da cena que não faz parte do filme, ou então algum objeto estranho, qualquer outra coisa, ele tem que estar ali atento para remover aquilo da cena para não aparecer. E aparecer o reflexo da equipe todinha num carro acaba sendo sim um erro de continuidade. Mas a cena passa tão rápido que se a gente não parar, se não dar um pause naquela cena, a gente não consegue ver o reflexo da equipe. Mas eu tenho certeza que ali na produção, no dia que eles estavam gravando aquela cena, que o continuista viu isso, ele ficou completamente decepcionado, né, nervoso ali com o que aconteceu. E aí, assim, o diretor, eles podem até ter feito outros takes, né, repetido a cena, mas talvez aquela cena ficou tão boa nos olhos do diretor que ele preferiu encaixar aquela cena ali, mesmo com aquele errinho, e deixar passar despercebido para os telespectadores menos atentos. E quem é esse responsável, né, pela continuidade? A gente chama de continuista e ele faz parte da equipe de direção. Geralmente, na equipe de direção de um filme, a gente tem ali o diretor, o assistente de direção e esse continuista. Ele vai ser responsável por garantir, né, que você assista esse filme ali mergulhado nas emoções dos personagens, prestando atenção na trama, em como ela se desenvolve até chegar no fim, sem perceber nenhum erro, como se o filme ele fosse gravado todo em sequência ali, no mesmo dia, por exemplo, fosse gravado todo o filme e não demorasse, por exemplo, semanas, meses ou até anos para que aquela produção ficasse pronta. Ali, durante as gravações, o continuista ele tem que ficar do ladinho do diretor e sempre focado com a atenção na tela que a gente vai ter como referência para a imagem do que está sendo gravado. Esse monitor, ele geralmente fica ali do lado do diretor, né? E o continuista está ali sempre vendo o que está rolando na cena para que ele anote tudo que está acontecendo. Por exemplo, se um ator ele vai entrar e sentar, se ele vai sair pela direita, se ele vai sair pela esquerda, como é que tá o cabelo dele, como é que tá a maquiagem, que roupa que ele tá usando. Tudo isso o continuista tá ali por trás das câmeras anotando nas suas fichas para que quando a gente for gravar a cena seguinte, o ator continue da mesma forma, né? Com o mesmo figurino, com o mesmo cabelo, se estiver segurando algum objeto que ele permaneça segurando esse objeto, né? Porque é muito importante a gente não ter esses lapsos durante o filme, como aconteceu novamente voltando, por exemplo, do Deadpool. O que pode ter acontecido lá? Na hora que eles gravaram, por exemplo, a cena que a gente tá virado pro rosto do Deadpool, a gente tem uma câmera, né? E o Deadpool tá aqui falando e tal. Esse é um plano. Na hora que eles viraram a câmera, sei lá, pode ter sido depois do almoço, pode ter tido uma pausa durante as gravações. E aí, quando eles voltaram para gravar aquela cena, falou assim: ah, mas não tinha esse raminho de flor aqui? E aí alguém falou assim, alguém pode ter falado: ah, não sei, não tenho muita certeza se esse raminho tá aí ou não. Falou: ah, mas vamos colocar, né? Vai ficar bonitinho aqui. E aí acabaram gravando ali com a florzinha. Só que na hora que eles foram montar, né, o plano e o contraplano, a gente percebe que a florzinha aparece e a florzinha desaparece. E aí pode também ser uma outra escolha que fez esse erro de continuidade, porque com certeza aquela cena não foi gravada uma só vez. Ela foi gravada mais vezes, mas talvez a emoção do ator ali naquela cena ficou melhor para o diretor, talvez o ator ele pode ter errado muito a fala dele, aquela ali foi a que salvou, sabe? Tava todo mundo já cansado, esgotado de repetir. Então falou assim: ah, não, essa aqui que ficou boa, vamos usar. Mesmo que tenha esse errinho aqui, que ninguém vai perceber. Mas o continuista nessas horas morre porque ele quer que o filme seja perfeito, que você aí na sua casa se atente somente na história e não fique procurando buracos no filme. Nos bastidores também, o continuista é responsável pela claquete. A claquete é aquele objeto que todo cineasta quer ter, né? Não interessa se ele é diretor, se ele é do som, se ele é da fotografia, se ele é somente um cinéfilo mesmo que consome os filmes, ele quer ter ali na sua estante aquela claquete, que é aquele objeto que é muito usado no cinema. E para que a gente usa esse objeto, né? Geralmente a gente marca com ele as cenas, os planos e os takes. Essas informações, elas são todas passadas pro editor, né? Quem é que vai montar esse filme para que na hora que ele chegue ali com todas aquelas informações, ele saiba onde que vai a cena 1, a cena 2, a cena 3, qual que é a sequência ali daquele roteiro para que ele possa encaixar as cenas certinhas.
E esse trabalho é o continuista que faz lá na hora que a gente está gravando os filmes. Temos aqui na claquete, então, o lugar da cena, do plano e do take. Na cena, a gente vai colocar o número que corresponde no roteiro com a cena que a gente está gravando. Essa cena, geralmente, é o quê? Ela vai ser aquele desenvolvimento do que o personagem está fazendo, né? Se ele está na sua casa, se ele está num bar, se ele está na rua. Aquela numeração vai ser de acordo com o lugar que ele está, né? Com o ambiente que ele está. O plano vai ser a posição da câmera. Então, a gente tem aqui a cena do personagem na cama dele no quarto. No plano 1, por exemplo, em que a câmera está posicionada com ele virada para a cama. Ele está sentado ali e a câmera está ali posicionada frontal, por exemplo. Se a gente muda a posição da câmera dentro daquele quarto ali para mostrar um outro ângulo, a gente muda também o plano. E o take vão ser quantas vezes a gente vai gravar aquela cena. Porque o filme a gente grava várias e várias vezes. Não é só uma vez e pronto, não. A gente tem essa repetição até para o diretor ter uma escolha, né? Na hora ali da montagem do filme, qual cena que ele gostou mais. E também para a gente poder... qualquer coisa que aconteça durante a cena. Por exemplo, a gente tá aqui gravando uma vez e bem na hora que o personagem vai falar um cachorro late, por exemplo. Não, vamos gravar de novo. A gente grava de novo. Ah, dessa vez o ator errou a fala. Então vamos gravar de novo. E a gente grava até acertar, até o diretor gostar, para que o filme fique numa linearidade. E é muito importante a gente não confundir plano com take. O plano vão ser as posições da câmera, né? Então ali, se a gente tá num quarto e a câmera tá numa posição de frente pro ator, aquilo ali é plano 1. Se a câmera muda de posição dentro daquele quarto, aí a gente vai pro plano 2. Mas se no quarto a câmera tá ali naquela mesma posição e a gente tá gravando até o ator acertar, até aquele plano ficar legal, isso a gente chama de take. Então take vão ser quantas vezes a gente vai estar gravando aquela mesma cena até que o ator acerte. Às vezes acontece da gente mudar a câmera de lugar, mas também gravar a mesma cena. Mas a gente mudou a câmera de lugar, a gente muda o plano e aí a gente vai gravar de novo até o ator acertar. Então, pode ser um plano 2, take 1, take 2, take 3, take 4. A gente pode gravar até 20 vezes a mesma cena com a câmera ali naquele lugar até que o ator acerte. E isso é o take. Aqui na claquete a gente tem algumas outras informações que a gente também coloca, né? Como a data, o nome do diretor de fotografia, se o som vai ser captado ali na hora ou se ele vai ser inserido depois, que é essa informação que a gente tem aqui. No sync, ele está sendo gravado ali na hora. Por exemplo, o ator, ele está falando alguma coisa ali na hora, ou então ele está mexendo em algum objeto, mesmo que ele não fale. Ele está, por exemplo, lavando louça. E ali aquele barulhinho da louça, ele pode ser captado ali na hora, mas ele pode ser inserido também depois. Se ele for inserido depois, a gente vai tirar esse sync daqui e vai colocar MOS. Que aí a gente vai saber que na hora da gravação, lá na hora da edição, né, a gente vai inserir esse filme. E aí, com todas essas informações, com a claquete preenchida, na hora que a gente for gravar, esse objeto aqui a gente posiciona na frente da câmera, né, o continuista. Ele fala essas informações em voz alta da cena, plano e take, né? Geralmente são os números que a gente coloca aqui. Por exemplo, cena 1, plano 2, take 3. Já vai ser a terceira vez que a gente está gravando aquela cena. Depois de falar esses números, a gente levanta essa parte aqui da claquete e bate. Esse som aqui, ele é muito importante para que a gente sincronize a imagem com o som lá na hora da edição. Então é muito importante que a claquete faça esse barulho, né, para que a gente consiga sincronizar lá depois na hora da edição. E, gente, não é sempre que o continuista vai fazer a claquete. Muitas vezes, por estar ali com muitas fichas, né, com muitos papéis na mão, tendo que aí observar ali o monitor, o que está acontecendo na cena, o continuista, ele também teria que se deslocar até a câmera, fazer a claquete, né, contar ali os números, bater e voltar para o seu lugar. Então, às vezes, isso é muito mais trabalhoso e dependendo da cena que a gente está ali no momento, é muito difícil também. A gente já gravou, por exemplo, cenas no meio de um rio e aí como que eu ia entrar no rio e depois voltar ali para o meu local diante do monitor para assistir a cena e ver o que está acontecendo. Então, muitas vezes, outros profissionais no set de filmagem, eles também podem bater a claquete, né? Pode ser o assistente de direção, pode ser... Às vezes até o próprio diretor ali, ele fica empolgado com a cena, né? E fala, não, eu quero fazer e tal, vou ali falar os números, bata a claquete, falar a ação.
né? Pode ser também o microfonista, né? Quem está fazendo o som ali. Então, assim, muitas vezes a gente se ajuda ali no set para que essa informação chegue na ilha de edição, né? Para que o filme possa ser montado. Existem também as claquetes digitais, né, onde a gente insere todas as informações ali nos bastidores e na hora da gravação ela já faz toda a contagem certinha. Então você não precisa ficar mudando, por exemplo, toda hora o take, ela já vai fazer isso sozinha. Toda hora que você for gravar a mesma cena, nessas manuais a gente vai e escreve o número de novo. Então a gente pode colocar número 1, número 2, número 3. Já a digital, ela vai fazer isso automaticamente. Se você gravou uma vez, ela já pula para a segunda vez. Então você não precisa ali ficar tão preocupado assim em colocar os números ali. A claquete digital e a manual, elas têm a mesma função, né? Então não importa se você está usando a digital ou a manual. A digital, ela facilita muito a sua vida ali na hora dos bastidores, mas elas têm o mesmo papel, que é passar aquelas informações para o editor na hora da edição do filme. E aí a gente entender um pouquinho, né, do trabalho do continuista num filme, numa novela, num curta. Mas por que a gente precisa de um continuista? Será que uma outra pessoa não podia fazer isso? Olha, até pode, mas o continuista ele tem que estudar muito para que o filme não tenha erro de continuidade. E ele vai fazer isso estudando o roteiro primeiramente. Quando ele é chamado para uma produção de filme, a primeira coisa que ele recebe é o roteiro e ali ele vai ler cena por cena, ele vai prestar atenção em quem são os personagens, com quem que eles estão se relacionando, que roupa que eles estão usando, quais são os objetos que eles são importantes na trama, né? E aí ele vai estudar a fundo esse roteiro a ponto de decorar, porque na hora, como eu já disse, o filme ele não é gravado em sequência, então a gente pode começar por uma cena final e aí o personagem ele pode estar com um objeto que é importante, ele pode ter perdido durante o filme, né, perdido assim, dentro da história mesmo, e aí ele não precisa estar com esse objeto agora, mas numa cena que a gente vai gravar logo em seguida, o objeto já tem que estar ali, então é importante que o continuista ele tenha todos esses detalhes na mente e quase que decorado mesmo para quem seja perguntar, ele já saber responder na hora. E aí ele faz isso através de estudando o roteiro. Como que é esse estudo? Ele vai ler o roteiro, vai reler e vai reler e vai reler até fixar aquilo na mente. E depois de ter entendido todo esse roteiro, tá ali com tudo na ponta da língua, na hora da filmagem, ele vai se atentar na posição de câmera, nas entradas e nas saídas dos personagens, ele vai ver se o personagem está com a maquiagem certa daquela cena, com o figurino certo, né? Se a iluminação da cena também está certinha, se condiz com o que está proposto no roteiro. E o continuista, ele tem que saber disso tudo porque existem vários imprevistos que podem acontecer durante a gravação do filme que talvez ele tenha que resolver. Um exemplo muito legal disso foi um curta em que eu participei como continuista, em que a gente tinha que gravar uma cena num cemitério. E aí a gente acabou, por alguns problemas de produção, tendo que gravar essa cena no final do dia. Só que a cena ela começou a ficar muito escura, né? E não era a proposta original do roteiro. A gente queria fazer uma cena no cemitério na parte da manhã, né? Para que ela colocasse ali o sentimento de perda mais simples, né? Mais suave e não uma coisa mais aterrorizada, assim, com medo. E aí, na hora que a gente estava gravando ali, faltando poucos minutos para a gente começar a gravar de fato a cena, o diretor me perguntou, olha, será que a estética dessa cena vai ficar legal pro roteiro inteiro? E aí é a hora do continuista lembrar de tudo que está acontecendo no roteiro, né? Quem são os personagens, por que aquela cena está sendo gravada ali, como que ela vai se desenvolver e relacionar com outras cenas. Então a gente pensa, olha, esteticamente não vai condizer com o filme, né? Porque o filme ele tem um ar mais claro, assim, né? Um tom mais suave. E essa cena, ela tá muito mais pro brusco, né? Pro aterrorizante. Então, assim, se o continuista ali, naquele momento, fala não, é naquele momento que aquela cena vai ser passada para depois. A gente vai gravar um outro dia, né, na próxima manhã e tal, mas se a gente gravar naquela hora, a gente vai ver que quando a gente for montar o filme, vai ficar muito estranho, vai ficar uma cena assim, muito fora do que está acontecendo no filme. Então, o continuista, ele tem que ter essa visão do filme como um todo, para que ele passe isso para o telespectador. E no fim de cada dia de gravação, essas informações serão passadas para quem vai editar o filme, né? O continuista,
ele está ali durante todo o filme anotando qual o melhor take que o diretor escolheu, quais são as informações que a gente tem que colocar ali no papel para passar para o editor. E tudo isso é colocado na ficha de continuidade, que é um documento desenvolvido pelo continuista. Então, de uma forma geral, assim, o continuista, ele tá mergulhado no filme do começo ao fim. Ele começa ali decorando o roteiro, na sua pré-produção, né, que a gente chama, que é o momento antes da gente começar a gravar de fato o filme. Ele fica ali estudando o roteiro, fazendo suas anotações, lembrando qual figurina de qual personagem, o que esse personagem tá fazendo, com quem que ele se relaciona ali no meio da trama. Depois, quando a gente está no set de filmagem, ele já fica atento também se esse personagem ele tá com a roupa certa, né? Para onde que ele saiu, por onde que ele entrou. E no fim ele vai gerar esse documento também com todas as cenas descritas, com todos os planos, com todos os takes, quais são os melhores ali para a montagem final do filme. E o continuista ele sempre tem que estar atento a essa questão para que os erros não aconteçam. É claro que é muito difícil um filme ter 100% de continuidade. Eu até brinco falando assim que quando você assiste um filme que você se fala assim, nossa, que fotografia linda, olha essa direção de arte, nossa, que cor bonita, nossa, que história legal, olha esse roteiro, como ele se desenvolveu, é porque a continuidade foi perfeita. Agora, se você assiste um filme e a primeira coisa que você fala olha, mas esse copo não estava aqui antes. Nossa, tá estranho esse corte, né? Tá estranha essa mudança de câmera aqui. É porque alguma coisa na continuidade não deu certo. E aí você tá percebendo os erros de continuidade, que o continuista tenta evitar. E o continuista, ele tá muito ligado à linguagem audiovisual do filme por completo, né? Como vocês viram aí, ele começa ali desde a parte do roteiro. Então, se ele não entender de roteiro, como é que ele vai entender o que ele vai gravar, né? Se ele não entender de fotografia ali na hora do set, minimamente, assim, se ele não entender de posição de câmera, se ele não entender o que a gente tá pegando ali, qual o campo de visão que a câmera tem, ele também vai ter um trabalho a mais, né? Porque ele pode estar olhando coisas na cena que nem são tão importantes assim pro filme. E ele está intrinsecamente ligado em tudo que é de linguagem audiovisual. E para ser um bom continuista, é bom que a gente assista vários filmes, porque quanto mais filme a gente assiste, quanto mais conteúdo audiovisual a gente consome, mais ligado nos detalhes a gente fica. Então, assim, é importante assistir um filme. Claro que você pode assistir um filme só por um prazer ali de ouvir uma história diferente, né? Mas é legal também quando você assiste um filme analisando alguns aspectos, como, por exemplo, a continuidade. Mas como que eu vou analisar a continuidade de um filme? É aquilo que eu falei. Se você está assistindo um filme e está mais mergulhado na história, mais mergulhado ali no que os personagens estão fazendo, é porque a continuidade está perfeita. Se você não se questiona, por exemplo, esses dias atrás eu estava assistindo um filme em que é passado 10 anos, né? A gente tem a primeira fase do filme e 10 anos depois, aquela história ali do filme se repete. Então a gente tem um antes e depois. Só que pela contagem dos 10 anos não fazia muito sentido a idade do ator, não fazia muito sentido os objetos que eles estavam usando, porque parecia que era um filme muito mais antigo na primeira fase. E aí 10 anos depois, por exemplo, a gente já tinha um celular, então não fazia sentido ser somente 10 anos. E se você presta atenção naquilo, é porque a continuidade não foi muito legal. Então esse foi o nosso conteúdo sobre continuidade aqui na oficina de cinema para jovens e adolescentes do Espaço Quino. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí de como que é esse universo da continuidade no cinema, né, nos produtos audiovisuais, e eu te vejo na próxima aula. E como atividade dessa aula, vocês vão gravar 2 planos em continuidade. O que vocês podem fazer? Vocês podem optar pela direção de olhar, né? Se você está olhando para a direita, no próximo plano você também tem que estar olhando para a direita. Você também pode optar pela direção de entrada e saída. Por exemplo, você pode gravar um plano você entrando num outro ambiente da sua casa. Por exemplo, saindo do quarto e entrando no banheiro. Mas prestando atenção se você sai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E você pode também optar pela continuidade de objetos. Por exemplo, se você está falando com o celular na mão, no próximo plano, você tem que estar falando com o celular na mesma mão. Mas se você quiser usar, que tal gravar esses planos com erro de continuidade? Será que alguém vai perceber o erro?